queima ele, Jesus. Fala, igreja, queima ele, Jesus. Satanás, você não vai ter poder de lhe prejudicar. Aí vai descer fogo do céu agora, e toda a legião que ele queria lhe destruir, que ele queria lhe matar, já não tem mais poder, porque ele é livre. Eu conto até 13, ele é livre. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Saia, receba a vitória. Pode glorificar o Senhor, pode glorificar mais forte a Jesus. Há uma pessoa que está aqui, Deus está te curando de um problema no seu pulmão. Cadê essa pessoa? Deus está te curando de um problema no seu pulmão. Cadê essa pessoa? Recebe teu milagre. Pode bater palmas para o Senhor. Pode louvar o Senhor. Eu chamo a tua atenção nesse momento para a palavra, e já vamos ver Jesus continuar orando por todos. Aqui em Lucas, no capítulo 5, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele se bautiza, Jesus vai para o deserto. Depois que Jesus sai do deserto, Jesus começa a operar muitas maravilhas. E nós sabemos que por causa dessas maravilhas, e por causa da palavra que saía da boca de Jesus, as pessoas queriam estar perto de Jesus, e uma grande multidão lhe acompanhava. Em Lucas capítulo 5, a Bíblia fala que ele está perto de um lago, chamado Lago de Genezaré. E a Bíblia diz que a multidão lhe espremia, a multidão lhe imprensava. Por quê? Porque a multidão queria ouvir a palavra de Deus. Aqui no início dessa palavra eu aprendo algo, que essa multidão, esse povo desse tempo, eles aprenderam aqui a maneira e o jeito de ser abençoado. Glória a Deus. Por quê? Porque quando eu olho para a Bíblia, eu aprendo que o poder está sobre a palavra. E eu aprendo que o nosso milagre vai vir através da palavra. E essa multidão, eles entenderam o segredo de ser abençoado. Por quê? Porque eles valorizavam a palavra de Deus. Aqui, Deus nos ensina algo muito importante, que o segredo de eu e você sermos abençoados é valorizar a palavra de Deus. Por que nós temos que valorizar a palavra de Deus? Porque se nós valorizar a palavra de Deus, nós aprendemos que nós não vamos ser enganados. Por que eu te digo? Porque vivemos em um tempo hoje que o inimigo tem enganado muitas pessoas, porque se cumpre a palavra que Jesus falou: e nos últimos dias farão de vós comércio, como Pedro diz, e nos últimos dias surgirão muitos falsos profetas. Esse dia o irmão argentino me mandou uma mensagem, que está se unindo com o nosso ministério ali. Falou: pastor, nós temos um costume, eu aprendi, agora nós vamos sentar com vocês. E nesse costume que nós aprendimos que ser cheio do Espírito Santo é falar em línguas, falar em mistério. Isso é ser cheio do Espírito Santo. O que você me diz? Eu falei, segundo a palavra de Deus, ser cheio do Espírito Santo não é falar em línguas, não é falar em mistérios. Por que eu te digo? Porque falar em línguas é um dos 9 dons do Espírito. A Bíblia vai falar dos dons do Espírito, que é dom de fé, dom de maravilha, dom de língua, dom de interpretação de língua, discernimento e assim por diante. E dons não quer dizer salvação. Escute algo: uma pessoa profetizar não quer dizer que Deus é na vida daquela pessoa. Uma pessoa expulsar demônio não quer dizer que Deus é na vida daquela pessoa. Uma pessoa orar para o paralítico levantar, não quer dizer que Deus é na vida dessa pessoa. Eu respondi: ser cheio do Espírito Santo não é falar em línguas. Por quê? Porque tem pessoas que falam em línguas dentro da igreja, mas fala palavrão dentro de casa. Ou em outra palavra, fala outra língua dentro de casa. Quer dizer, há pessoas que profetizam dentro da igreja, mas em casa talvez bate na esposa, bate no esposo, briga. Quem está entendendo aqui? Levante as suas mãos. E o que eu aprendi? Ser cheio do Espírito Santo é ter os frutos do Espírito.
O que é ter os frutos do Espírito? Gálatas capítulo 5, versículo 22. E os frutos do Espírito é amor, gozo, paz, alegria, domínio próprio e assim por diante. Quer dizer, uma pessoa cheia de Deus não é uma pessoa que pula, é uma pessoa que tem testemunho. Eu já rodei muito, morei muito tempo em São Paulo, já evangelizei muito na minha vida, já lidei com um certo tipo de gente de todo jeito. Quando eu morava em São Paulo, se você quer ver um lugar que é um celeiro de pessoas, muitas das vezes usado é São Paulo. Eu morei em São Paulo. Só que se você não tiver o discernimento do Espírito, você é enganado. Eu já participei de cultos, vigílias, de lugares que as pessoas rodavam dentro da igreja, as pessoas pulavam dentro da igreja, as pessoas profetizavam dentro da igreja. Só que quando eu fui descobrir a vida daquelas pessoas, eles profetizavam, mas estavam em adultério. Eles falavam em línguas, mas estavam em fornicação. Eles pulavam, mas estavam fazendo coisa errada fora da igreja. E o Senhor começou a fazer eu entender pela palavra, pelo primeiro dom que Deus me deu, que foi o do discernimento, que ser cheio do Espírito Santo não é fazer o paralítico levantar. Por quê? Porque isso também um falso profeta pode fazer. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7, versículo 21, que nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entra, mas Senhor, profetizemos, Senhor, fizemos maravilhas, em teu nome, Senhor, um milagre aconteceu. Jesus vai dizer: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Espera aí. Se Mateus capítulo 7, versículo 21, Jesus falou para aquelas pessoas que profetizavam, que fazia maravilhas, que ele nunca vos conheceu a ele, então quem estava usando aquelas pessoas? O espírito do engano. Eu já participei de culto que a pessoa estava falando em línguas, e o pastor chamou a pessoa na frente, colocou a mão, a pessoa se manifestou endemoniado. Quer dizer, nem tudo que diz Senhor, Senhor é Deus. Uma pessoa que é cheia de Deus é uma pessoa que tem os frutos. Quer dizer, uma pessoa que não conhece a palavra, ele se deixa enganar pelos sinais. E a Bíblia diz que Satanás, se fosse possível, ele ia sair e fazer descer fogo do céu, e se possível enganaria até os escolhidos. Então o que é uma pessoa cheia de Deus? Uma pessoa cheia de Deus é que guarda a sua palavra, obedece os seus mandamentos e anda conforme a vontade de Deus. Quer dizer, se o Espírito de Deus não era quem usava aquelas pessoas, que Jesus falou que não vos conhece, então quem que era? O Espírito do engano, porque Paulo diz que nos últimos dias surgirão muitos espíritos enganadores, e enganaria muitos. E muitos hoje estão sendo enganados por espíritos enganosos. Por quê? Por não conhecer a palavra. Só que agora quem conhece a palavra, ele tem discernimento de quanto é Deus e de quanto não é Deus. Sabe por quê? Porque quando é Deus na vida dessa pessoa, essa pessoa tem os frutos do Espírito, essa pessoa tem testemunho, essa pessoa guarda a palavra de Deus. Então quando essa pessoa guarda a palavra de Deus, é o Espírito Santo que está na vida dessa pessoa. Só que quando essa pessoa não guarda a palavra de Deus, mas está profetizando, está falando em língua, está falando, cuidado, porque você pode ser enganado por Satanás. E o que eu aprendo aqui? Quando alguém dá valor à palavra de Deus, e ele dá valor ao estudo da palavra, o diabo não vai ter poder de lhe enganar. Levante as suas mãos.
não vai pelo barulho, não vai pelo movimento, mas vai pelos frutos. Porque Jesus, uma certa vez, ele disse dessa maneira: olha, mas como que eu vou saber quem é de Deus e quem não é de Deus? Aí o Senhor falou: pelos seus frutos o conhecerei. Não tem como a árvore boa dar fruto mau. Não tem, olha, como a árvore má dá fruto mau. Quer dizer, você vai conhecer uma pessoa ser de Deus pelo seu bom testemunho. Uma igreja de Deus é a mesma coisa. Uma igreja de Deus você vai conhecer pelo seu bom testemunho. Uma igreja que abre as portas para o mundo, cuidado. Uma igreja que eles falam para você: Deus só quer o seu coração, cuidado. Uma igreja que permite você fazer o que você quiser, cuidado, porque esta igreja pode ser uma dessas igrejas que o espírito do engano está nela. Por quê? Porque as pessoas, eles são somente aqui dentro, mas lá fora são outra coisa. E nós não temos que ser somente aqui dentro, nós temos que ser lá fora, no nosso trabalho, na nossa casa, dentro da igreja. Quem está entendendo aqui, levante as mãos. E aqui eu aprendo que esse povo era um povo que era abençoado, porque era um povo que valorizava a palavra de Deus. E a Bíblia fala que quando ele se espremia ali, a Bíblia fala que então Jesus, ele vê que 2 apóstolos estão lavando a rede. E quando Jesus chega, eles já estão para ir embora. E Jesus olha para eles e fala: volta para o barco. Sabe o que significa lavar a rede? Lavar a rede quer dizer que eles já estavam desistindo, que eles já estavam desanimados. Por quê? Porque tinham trabalhado a noite inteira e não tinham pegado nada. Eles já estavam, e há pessoas que entrou aqui hoje, que você entrou aqui hoje já ao ponto de desistir da tua casa, ao ponto de desistir do teu esposo, ao ponto de desistir da tua esposa. Há pessoas que entraram aqui hoje dizendo: chega, já não aguento mais, já não suporto mais. Você já entrou aqui hoje dizendo: eu vou desistir, eu vou parar. E esse discípulo estava já: chega, já vamos embora, vamos parar. Só que o interessante é que no momento que eles estavam para ir embora, era o momento que Jesus chegou. E o que eu aprendo aqui é que quando alguém está para desistir, quando alguém está no ponto de dizer chega, é o momento que também Jesus chega para ajudar essa pessoa. E alguém que entrou aqui hoje, que há algo na tua vida, uma situação na sua vida, que você já está para desistir, para dar um passo já, olha, em pró aquilo que você ia tomar, mas Deus está dizendo: mas Ele está chegando hoje aqui na sua vida. Levanta a mão, porque tem pessoas que não vão sair de casa. Tem pessoas aqui que não vai sair do trabalho. Tem pessoas aqui que Deus está dizendo: você não vai desistir. O diabo pode estar querendo isso, o diabo pode estar trabalhando para isso, mas Deus está te dizendo: hoje Ele está chegando na tua casa, hoje Ele está chegando na tua vida, hoje Ele está mudando essa situação. Aleluia! Ele muda novamente a história daqueles discípulos. E a Bíblia fala que quando ele chega naquele momento, ele fala para Pedro: Pedro, empresta o seu barco para mim. Pedro não estava num dia bom. Pedro tinha pescado a noite inteira e não tinha pegado nada. Só que Pedro, mesmo não tendo um dia bom, ele falou: Senhor, pode pegar. Sabe o que eu aprendo aqui? Que aqui vai acontecer uma pesca maravilhosa. Aqui eu aprendo que Pedro vai ser surpreendido por uma pesca extraordinária. Só que eu aprendo que antes de Jesus fazer para Pedro, primeiro Pedro teve que fazer para Jesus. Sabe qual é o segredo da vitória? Não é você esperar Jesus fazer. O segredo da vitória é você fazer primeiro. Talvez tenha esposa aqui que está dizendo assim: se o meu esposo se converter, eu vou servir a Deus. Não. Você não tem que esperar o seu esposo se converter. Você tem que servir a Deus primeiro e depois Deus vai converter o seu esposo. Não é ele fazer primeiro, é você fazer primeiro. Tem pessoa que está dizendo aqui: se o Senhor me abençoar, eu vou fazer a obra, eu vou evangelizar, eu vou ir no hospital, eu vou ir nos presidiários, eu vou fazer isso. Não!
Não espere Deus fazer primeiro. Faça você primeiro. E aí você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. O segredo da vitória não está em esperar o que Deus vai fazer, mas é nós fazer tendo a fé que Ele vai fazer por nós. Isso que é fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas daquilo que se espera. Quando você faz algo, já depois de ter recebido, glória a Deus, mas se torna fácil. Mas o difícil é você fazer algo sem ainda ter recebido. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo Elias chegando na casa de uma mulher. Eu vejo Elias dizendo assim: mulher, dá algo para mim comer. A viúva de Sarepta. Ela disse: eu não tenho nem para mim, eu vou dar para você. Eu estou indo para fazer para o meu filho, nós vamos morrer. Elias falou: vai e faz primeiro para mim um bolo. E assim manda te dizer o Senhor: a farinha da panela não vai se acabar e o azeite da botija não vai faltar. Aquela mulher creu que através dela fazer primeiro para o homem de Deus, Deus iria honrar a fé, e assim aconteceu. Ela vai e fez primeiro o bolo para o homem de Deus, e a Bíblia fala que por muito tempo a farinha da panela não se acabou e o azeite da botija não faltou. Aqui está o segredo. Lembra daquela viúva que estava no templo? Lembra daqueles fariseus, saduceus, doutores que chegavam e despejavam ali no cofre o dinheiro? Lembra que daí veio uma viúva com 2 moedas? E ela pegou e colocou 2 moedas. Jesus falou: opa, espera aí, essa mulher me chamou a atenção. Os discípulos, sem entender, falaram: Senhor, não estou entendendo, porque as pessoas despejaram ali e essa mulher só deu 2 moedas. Jesus falou: o segredo está que as pessoas davam daquilo que sobrava, e essa mulher deu tudo o que ela tinha. É fácil quando você tem R$1.000, você cata 200, 300 e você dá. O difícil é quando você tem R$100 e você automaticamente é o único dinheiro de você comprar o seu leite, talvez de fazer uma compra, de comprar algo para sua família, porque aquela mulher tinha família. E talvez ela poderia dizer: é a única moeda de eu comprar um pão ou isso, mas ela tinha tanta fé que ela disse: eu vou fazer primeiro, porque eu sei que Deus vai fazer para mim. Então ela teve tanta fé que ela fez o quê? Quando ela colocou, Jesus falou: ela deu tudo que ela tinha. Isso é fé. Ela fez primeiro e eu vou fazer por ela. E Deus viu a oferta daquela mulher. Então isso que acontece aqui com Pedro. Pedro, antes dele receber, primeiro ele fez. Levanta a mão e tem alguém que Deus está dizendo aqui: não espere Deus fazer, faça você primeiro, prega você primeiro, serve a Deus primeiro você, faz a obra primeiro você, e depois Deus vai fazer o que Ele tem para fazer na tua vida. Quando Jesus aqui, Ele termina de pregar a palavra, aqui eu vejo algo tremendo. Jesus olhou para Pedro e na tradução original ele diz: leva o barco para águas profundas. Eu comecei a estudar e perguntei por que Jesus mandou Pedro ir para as águas profundas. Quando eu comecei a estudar, eu aprendi que os tesouros, as pérolas mais valiosas, elas estão no lugar mais profundo do mar, mais profundo. E eu comecei a aprender que quando Deus quer nos fazer alcançar coisas grandes, Deus não vai deixar nós na beirada, Ele vai deixar nós levar nós para o fundo. Lembra de Ezequiel capítulo 47? O que aconteceu? A Bíblia fala que Ele falou: pega uma vara e vai medindo, joelho, aqui, chegou um momento que ele não conseguia andar, ele teve que ir Sabe por quê? Que é o momento que Deus permite nós ir para lugares fundos, porque lugar fundo é onde nós vamos ter que aprender a nadar. Mas é lá que Deus tem aquilo que Ele tem para a nossa vida. Eu vou te fazer você entender essa palavra com uma palavra. Talvez alguém já escutou essa palavra, mas talvez alguém não escutou, você vai entender. Havia 2 sábios, um sábio e um servo, que estavam passando por um deserto. E quando eles estavam passando por um deserto, eles viram uma casinha muito simples, e eles chegaram para beber água. E aquele homem abriu a porta, e eles pediram água, e eles entraram para dentro, e aquele homem lhe deu comida. E aquele homem disse:
Para ele, de onde você veio? Ele disse: estamos percorrendo o mundo, porque nós gostamos de aprender. E aquele sábio perguntou para aquele homem daquela casinha que lhe deu água e falou assim, dessa maneira: escute, eu estou vendo que aqui é deserto, como que você sobrevive aqui? Como que você vive aqui? Porque não tem meio de vida. Ele disse: você está vendo uma vaca que eu tenho ali? Através daquela vaca me dá 4 a 5 litros de leite. Eu vou para a cidade, faço queijo e eu vou levando a vida. E nisso terminou e eles foram embora. Alguns quilômetros dali, o homem que estava, aquele sábio, aquele servo, eles encontram a vaca daquele homem que tinha escapado. Quando aquela vaca tinha escapado, o servo se preocupa e diz: não é a vaca daquele homem? Vamos devolver para ele, porque é o único meio dele sobreviver. E o sábio lhe dá outra palavra e diz: não, empurra no precipício. Sem entender o que o sábio estava dizendo, o servo lhe obedeceu, mas sem entender o que estava acontecendo, e matou a vaca daquele homem. E eles foram embora. Depois de muito tempo, eles voltaram a passar por aquele mesmo lugar. E eles observou que já não estava mais aquela casinha. Já estava uma casa muito bonita naquele lugar. E eles bateram pensando que já era outro homem, mas era o mesmo homem. E quando eles abriram novamente a porta, pediu água, ele lhe deu comida. E sentado na mesa, o sábio perguntou para aquele homem junto com o seu servo: eu vi que você subiu muito na vida. O que aconteceu desses anos para cá? Ele falou: lembra da minha vaca? E eles se lembram, porque eles mesmos tinham matado a vaca do homem. E ele disse: eu encontrei ela morta. E depois que a minha vaca morreu, eu tive que sair para a cidade. Eu tive que trabalhar. Eu tive que inventar alguma coisa. E Deus me abençoou. E não é que eu prosperei? Não é que as coisas foram para frente e Deus me abençoou? Quer dizer, para você entender a palavra, tem momento que para Deus nos abençoar, Ele tem que nos ensinar a nadar. Ele tem que pegar nós e tem que levar para águas profundas. Nem todas as lutas, nem todas as provas é o diabo. Nem toda dificuldade é o inimigo. Existem lutas, existem provas, existem problemas, que é o próprio Deus nos levando a águas profundas para nos ensinar a viver o sobrenatural que Ele tem na nossa vida. Não levanta a mão de alguém aqui que já está entendendo o que Deus está dizendo. Há momento que Deus vai pegar e você vai levar lá no meio da tempestade, lá no meio da luta, lá no meio da prova. Mas não é porque Ele não nos ama, não. É porque Ele está nos ensinando para algo grande que Ele tem para nos entregar. Por isso Deus está dizendo para alguém aqui: aguenta firme, porque grande é a obra que Deus vai fazer. Aleluia! Quando Ele chega a águas profundas, a Bíblia fala que então Ele olha para Pedro e diz: lança a rede. Pedro falou: Senhor, mas eu trabalhei a noite inteira. Lança a rede. Sabe o que Deus estava dizendo para Pedro? No mesmo lugar que tu foi humilhado, no mesmo lugar que não deu certo, agora vai dar certo. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui? No mesmo lugar que te desprezaram, que te caluniaram, que mentiram contra você, que tentaram te prejudicar, que tentaram, é lá naquele mesmo lugar que Deus vai te levantar. Glória! Aleluia! No mesmo lugar que não te levar no céu, no mesmo lugar que falou: lança a rede. Glória a Deus! Lança, porque você vai ver o que eu vou fazer. Escute algo. É uma profecia para alguém que está aqui, ó. Aleluia! Viu quando você chorou? Deus viu quando te desprezaram, quando te machucaram, quando te pisaram, quando que fizeram. Mas Deus está dizendo: não se preocupa, porque Deus não vai fazer você mudar de cidade, não. Deus não vai permitir você mudar de trabalho, não. É lá mesmo que Deus vai mostrar que Ele te chamou, que você é um escolhido. Aleluia! Lembra de José? José foi humilhado. José passou por uma acusação muito terrível. Que acusação que José passou? Ele passou de acusação que ele estava mexendo com a mulher do seu senhor. Uma acusação de estupro. Imagine a vergonha que José passou. Bateram em José. Eu creio que bateram na sua cara, lhe chicotearam, jogaram na prisão. A humilhação que ele passou sem dever.
Só que depois de 2 anos, Deus deu um sonho para Faraó, que Deus deu interpretação para José. E Deus tirou José daquela cadeia e colocou como governador de todo o Egito. Antigamente não tinha televisão. Antigamente não tinha internet. Antigamente não tinha rede social. Sabe que como se sabia que uma pessoa, aquela mente era levantada, o rei, era público, era diante das pessoas. Lembra de Davi? Quando ungia Davi, ungia no meio das pessoas. Aqui está o rei! Convocava as pessoas. Sabe qual é o segredo que fizeram com José? Lembra de Ramã? Lembra de Mardoqueu? Quem lembra dessa palavra aqui? Assuero estava não conseguindo dormir, trouxeram um livro. E quando trouxeram um livro, ele estava naquele momento lendo o livro e descobriu que havia um homem chamado Mardoqueu que tinha livrado ele da morte. E Ramã estava chegando no pátio que queria matar Mardoqueu. E sabe o que aconteceu? Assuero, porque Ramã, seu braço direito, perguntou para ele: o que eu tenho que fazer com um homem cuja o rei se agrada? Ramã, pensando que era ele, falou assim: pega a coroa, coloca na cabeça dele. Pega a sua roupa e coloca nele. Coloca em cima de um carro. Coloca uma pessoa na frente puxando, dizendo: aqui está o homem cujo rei se agrada. Eu posso ver José sendo colocado da mesma forma em cima de um carro desse. Eu posso ver ele com ouros, com tudo que